Então, vamos lá, o César está aí, ele vai apresentar a talentosa jornada do patriarca José Bonifácio. César, muito obrigado pela sua disponibilidade e fique à vontade aí para compartilhar com a gente o seu conhecimento. Meu conhecimento é muito pequeno. Vou compartilhar aqui o PowerPoint, a apresentação. Veja, por favor, se vocês estão já vendo. Perfeito, César. Estamos vendo, sim. E se agora está entrando no modo de exibição. Joga lá. Ok? Tá. Então... Não, ele está aparecendo o... Não está em modo de exibição ainda não, viu? Acredito que esteja chegando. Eu vou fazendo uma introdução aqui, vocês me digam se chegou o modo de exibição aí ou não. Senão, a gente interrompe e faz novamente. Vamos fazer aqui, então. Share screen. Aqui, agora acho que vai. Perfeito. Perfeito. Bacana, hein? Que bom. Então, o objetivo aqui é compartilhar com vocês, né? O Igor estava convidando aí a quem pudesse falar no SPP Conecta. Então, a gente agradece muito o convite do Igor, agradece muito a presença de todos vocês. Antecipadamente, também, a gente já agradece todas as colaborações que a gente tem recebido, seja nos feedbacks, quando se tem exposição, seja no grupo de filatelia temática do WhatsApp, seja em contatos individuais, a gente também tem recebido recomendações, sugestões, auxílio para tirar dúvidas. Então, a gente faz aqui um agradecimento extensivo a toda essa comunidade filatélica. Essa coleção está baseada na biografia, na vida do José Bonifácio de Andrade Silva, aí puxando, como o poeta Belchior falou, né, que qualquer canto é menor do que a vida de qualquer pessoa, qualquer coleção também é menor do que a vida de qualquer pessoa, ainda mais uma pessoa como o Zé Bonifácio, que teve uma vida interessantíssima, multitalento, fez muita coisa na vida. Então, eu vou tentar passar aqui de forma encadeada, tentando dar uma acelerada para não ficar enfadonho para vocês aí durante a apresentação. Mas essa apresentação, essa coleção, ela foi feita até agora em tamanho A4 e agora está sendo preparada para ir para tamanho A3. Então, essa formatação aqui é a primeira vez. Ainda é um trabalho em andamento, então ela não está pronta, ela está toda só digital, as peças estão digitalizadas e a gente vai organizando. E a estrutura da coleção é isso aqui. Começa no item 1, das origens à formação acadêmica do Zé Bonifácio, de principiante a mineralogista renomado, Bonifácio, valoroso funcionário do Reino de Portugal, retorno ao Brasil, independência do Brasil, primeiro governo, conflitos, exílio, regresso e morte. Essa é a estrutura da coleção que está cronológica. A gente tem, nessa primeira página, né, devido à liberdade que é possível ter nessa página, tem 2 máximos postais, um sobre o postal com a pintura de Zé Bonifácio, que se encontra no Museu do Ipiranga, um outro montado sobre um cartão que traz a estátua do José Bonifácio aqui no Largo de São Francisco, no Rio de Janeiro, um selo consular de 50 mil réis de 1923 e um selo fiscal do Tesouro Municipal de Santos de 20 centavos de cruzeiro. O item 1, então, das origens da formação acadêmica. Então, as origens da família Andrada. Eles eram do norte do Portugal, onde foi possível estabelecer, graças às fortalezas, permitindo estabelecer uma cultura de arquiteturas populares, também uma cultura na música,
nas danças e na religião. Então, aqui, esse primeiro slide mostra tradições do norte de Portugal, em especial da região do Minho, do Alto Douro e de Trás-os-Montes. Esse aqui é um telegrama de Boas Festas, BF, Boas Festas de Natal, chamado autógrafo, e uma curiosidade que o Acácio me ajudou a desvendar, eles não eram carimbados, então tem um decreto lá da CTT que impedia, proibia mesmo de se colocar carimbos, então não se sabe o dia preciso, mas foi possível identificar de que ano que ele foi emitido. Nesse caso, ele foi de 1949. Bom, e aí tem a chegada da família Andrada à Vila de Santos, então, numa época em que os mares eram comandados pelos galeões, então, a travessia do Atlântico é feita e eles chegam à Vila de Santos, que tinha como primeira atividade já naquela época, de 1678, que foi quando os antepassados deles chegaram. A primeira atividade já era a atividade de porto, e a segunda atividade era a pesca em Santos. Tanto que em Santos existe um museu da pesca, em Santos. É chegado nessa localidade, que é vizinha à histórica São Vicente. Essa localidade se chamava Enguanguaçu, no início, devido à fundação de um hospital, que foi o segundo hospital do Brasil, que ele foi baseado, o nome dele, no hospital que havia em Lisboa, que existe em Lisboa, Hospital Real de Todos os Santos. Então, baseado nesse hospital de Lisboa, o hospital de Enguanguaçu foi batizado de Santa Casa da Misericórdia de Todos os Santos, e que posteriormente passaria a se chamar apenas Santa Casa de Misericórdia de Santos, e por isso o nome Santos surgiu em função desse hospital, que foi batizado em função do Hospital de Lisboa. Então, só uma curiosidade. Depois a gente vai para o nascimento do José Bonifácio. Então, a cegonha trouxe o José Bonifácio em 13 de junho de 1763. Então, a cegonha entrega no dia de Santo Antônio. E, pela tradição católica, ele é batizado José Antônio de Andrade e Silva. Então, não tinha Bonifácio no início. José Antônio de Andrade e Silva. O nome Bonifácio só vai aparecer na adolescência, no censo de 1776. Então, aqui alguns Santo Antônio aqui. E Santo Antônio, ele é venerado no mundo afora. Então, a gente tem San Antônio nos Estados Unidos, Portugal e Itália. Esse aqui é um carimbo de Zagreb, esse aqui é um inteiro postal de Lisboa. E aí o rapaz, depois, o jovenzinho, vai estudar em São Paulo, em colégios católicos, e depois vai para o Rio de Janeiro. No caminho, ele passa por Minas Gerais, recebe algumas orientações já sobre mineralogia, chega no Rio de Janeiro e vai estudar no Colégio São Bento, vai ficar pouco tempo no Colégio São Bento, que era o local que tinha a melhor biblioteca do Rio de Janeiro. E daqui do Rio de Janeiro ele embarca para Portugal. Ele vai para Portugal era um estudante já brilhante, muito inteligente, vai para a Universidade de Coimbra. A universidade, lá ele vai estar, então, naturalmente usando os trajes dos estudantes de Coimbra. Esse aqui é um traje típico. Ele vai para Coimbra, onde a universidade já tinha sido beneficiada com o iluminismo, pelo Marquês de Pombal. Então, o Marquês de Pombal, que tinha ficado famoso devido ao plano de reconstrução de Lisboa depois do terremoto de 1755, ele aplica a reforma pombalina do ensino, fazer uma série de reformas, de reestruturação nas universidades, e Coimbra é beneficiada com isso. Então, lá em Coimbra,
pela primeira vez, José Bonifácio vai ter contato com os pensadores, com os ensinamentos de Newton, de Voltaire, de Rousseau, porque no Brasil era proibido tanto a imprensa como também essas ideias mais modernas eram tidas como perigosas. Então, lá é que ele vai ter contato com esses pensadores. Esse Pombal aqui, só de curiosidade, é uma cidade do Brasil, que fica na Paraíba, cujo nome é dado em homenagem ao Marquês de Pombal. Bom, depois de formado, ele vai trabalhar na Academia Real das Ciências, em Lisboa, e o primeiro trabalho que ele vai fazer é sobre extração do óleo de baleia, então, com a visão tanto das técnicas como econômica, né? O óleo, ele é convidado pelo Duque de Lafões, que era um nobre, ou seja, ele era de família rica, né? O José Bonifácio não era um plebeu, ele era aparentado com nobres, né? Então, ele é bem tratado, ele é convidado para a Academia Real de Ciências pelo Duque de Lafões, e esse é o primeiro trabalho. O óleo de baleia era muito importante na economia, usado tanto na iluminação doméstica como na iluminação pública. Aqui é um selo do Uruguai, com um esquete assinado pelo artista Carlos Menck. E esse estudo das baleias ele vai publicar as diferentes técnicas, né, que são usadas, e a caça-baleia era executada em diversas partes do mundo, Groenlândia, costa da África, nos Açores, no Brasil, né? Então, todo mundo era uma indústria importante da época. Capítulo 2 vai de principiante a mineralogista renomado. Então, quando ele está na Academia Real de Ciências, a coroa portuguesa estava preocupada com a queda da produção nas lavras de metais nobres e de pedras preciosas no Brasil. Então, ali no final do século XVIII, a atividade diminuía e o garimpo ia sumindo. Então, a coroa almejava descobrir, né, novas fontes de ouro, tanto no Ouro Fino aqui como na Imperial Cidade do Ouro Preto, que são nomes em função do metal precioso. E ele vai ser selecionado para fazer uma viagem mineralógica pela Europa. Ele vai transitar pela Europa. Essa viagem vai se estender, ele vai ficar 10 anos só por conta da mineralogia em diversas localidades. Então, a primeira etapa é para a França, onde ele vai para a Academia de Ciências. Desculpa, mas tem um erro aqui, esse texto não era para ter aqui. Mas ele vai estudar na Escola de Minas de Paris, então aqui é o selo da Escola Nacional Superior de Minas, isso aqui é a prova de artista. Ele vai estudar Química, estuda Química no curso do célebre professor Vauquelin, e ele estuda, então, sobre pedras preciosas, e ele vai também, acaba já se envolvendo com as sociedades científicas. Então, ele começa com a Academia de Ciências, e na Sociedade de História Natural de Paris, ele vai fazer uma leitura do estudo que ele fez sobre diamantes do Brasil. Então, aqui a gente tem um olho de boi com carimbo Diamantina, cujo nome vem do diamante, porque Diamantina, no século XVIII, foi o maior produtor de diamante do mundo ocidental. Bom, depois, ainda na França, ele chega na França no ano seguinte à Revolução Francesa, então ainda era tudo muito recente, tudo muito agitado. Então, ele vai beber dessa influência da Revolução Francesa, do que tinha acontecido na Revolução Francesa, na Declaração dos Direitos do Homem, né? Então, era uma novidade gigantesca para a época, né? Ele que vinha de um lugar de regime absolutista, né? Portugal, já com algum iluminismo chegando pelo Marquês de Pombal, mas ele chega na França com outra mentalidade ali popular acontecendo, que certamente vai influenciar
para a cabeça que ele vai criar de ser um constitucionalista. Ele vai defender que haja sempre uma Constituição que seja respeitada. Então, aqui nós temos essa prova, esse selo Interpanô com esse zero quebrado, com a placa dos direitos do homem, e isso tem influência não só na França, mas em regiões dominadas pela França, como Egito, e também em outras localidades do mundo. Bom, depois ele vai para a etapa da Europa Central. Ele vai para a Alemanha, ele vai para a Escola de Minas de Freiberg. Lá na Escola de Minas de Freiberg, ele vai estudar com esse professor aqui, Gottlieb Werner, que era um mineralogista de ponta na época, que instituiu a classificação dos minerais de determinada forma. Esse aqui é o envelope que o Miguel me ajudou a decifrar a franquia, o porte, está correto aqui, obrigado. Então, nessa Academia de Minas de Freiberg, ele também vai estudar com esse Lampadius, que foi o cara que estabeleceu a iluminação pública a gás na Alemanha. Da Alemanha, ele também visita as minas na Hungria, então ele tem a possibilidade de visitar minas na Hungria, minas no Vale do Ruhr e também no norte da Itália. Ele visita fundições e minas. E ele, uma coisa curiosa é que nessa fase da Alemanha, ele vai estabelecer um relacionamento com o Humboldt, um cara muito famoso, né? O Humboldt era a maior celebridade na época mundial, só perdia para o Napoleão Bonaparte. E aí, quando vaza que ele era amigo do Humboldt, ele ganha a fama de cientista, né? Então, todo mundo já começa a olhar o Zé Bonifácio como cientista. Bom, depois ele vai para a etapa da Escandinávia, ele é convidado pela coroa dinamarquesa e vai para a Dinamarca, vai para a Noruega e para a Suécia. Quando ele vai trabalhar na Suécia, ali é que ele consegue, de fato, executar a coisa mais importante da carreira de mineralogista, que ele descobre 4 minerais novos, a criolita, o espodumênio, a escapolita e a petalita. E esses minerais vão ser importantes porque, posteriormente, a partir do espodumênio e de outros minerais, consegue-se extrair o lítio. Então, o José Bonifácio passa a ser o único brasileiro, de alguma forma, associado à classificação periódica. E o lítio ele é importante de início na indústria do vidro, mas ele também vai ser usado, como ele tem uma ignição muito forte, muito fácil, ele vai ser utilizado para lançamento de torpedos e, naturalmente, atualmente, ele é usado para bateria de lítio dessas bicicletas elétricas. Bom, então, ele é reconhecido mundialmente e tem relação com as diversas academias. Ele vai ter relação com a Academia de Ciências de Paris, aqui tem esse selo, com essa prova assinada pelo artista Gandon, Pierre Gandon, Sociedade Filomática de Paris, a Sociedade de Ciências de Estocolmo, onde aliás, foi onde ele ficou famoso, primeiramente, em função das descobertas na Suécia, né? E, bem posteriormente, já depois, postumamente, ele vai receber uma homenagem, porque em 1868, ele já tinha falecido, esse mineralogista James Dunham descobriu um novo mineral da família das granadas e deu o nome de andradita. Então, aqui tem um selo de andradita, aqui nós temos um inteiro postal da Romênia, que também traz a andradita, que é a pedra batizada em homenagem ao Mister de Andrada, né? Bom, e aí Bonifácio, já com 10 anos de estrada na mineralogia, volta para Portugal
e vai trabalhar, funcionário público, vai trabalhar como administrador das minas, administrador de fundições, das sementeiras de Pinhais, etc. Tinha um monte de coisa lá que ele ia sendo nomeado, né? Então, ele traz o conhecimento que ele tinha tido da mineração na Europa Central. O carvão ele era importante em todo o mundo. Aqui a turma que milita lá no grupo de WhatsApp da Filatelia Temática, né? Esse tipo de propaganda no verso do selo da Nova Zelândia, né? Falando sobre carvão, aqui no caso, o carvão mais barato e mais limpo, né? Fazendo uma propaganda. Ele vai ser, então, administrador das minas de uma forma geral, carvão, onde está a grafite. Ele abriu caminho para o Barão de Echevres, o pai da geologia brasileira, porque quando ele está em Portugal, ele manda vir pessoas para trabalhar com mineração em Portugal, e esse geólogo, William Guilherme, né, Ludwig Schweich, ele vem nessa leva, trabalha em Portugal e depois, quando a família real vem, um pouco depois ele vem para o Brasil e acaba sendo o pai da geologia brasileira. Então, de alguma forma, o Bonifácio também está vinculado a esse pioneiro e vai trabalhar também nessa parte de sementeira dos Pinhais, que, junto com a cortiça, era uma também parte importante da economia de Portugal. Bom, ele também vai ser secretário-geral da Academia Real de Ciências e vai ser professor de Coimbra. Na Academia Real de Ciências, uma coisa interessante aqui para nós da filatelia é que ele participa de um parecer técnico de como fazer desinfecção de cartas sem abrir as cartas. Então, eles viam um estudo para a utilização do que eles chamavam de oximuriático. Eles achavam que tinha oxigênio, então o nome era esse, mas é o atual gás cloro, né? Então, para a desinfecção de cartas. E depois ele também fica sendo professor em Coimbra, na Universidade de Coimbra, e vai... aqui é um carimbo comemorativo de Portugal, em homenagem ao José Bonifácio, e na Universidade de Coimbra, então, ele vai desenvolver como primeiro professor, ele cria o curso de metalurgia. Bom, estouram as guerras napoleônicas e a mudança da família real para o Brasil. Então, quando isso ocorre, a família real vem para o Brasil, então tem um interpostal, atravessam o Atlântico, chegam aqui no Brasil, e a abertura dos portos às nações amigas foi a ação imediata e de maior impacto, né? Então, ela que fez a grande mudança foi a abertura dos portos. E aí nós temos aqui os selos, o espécime, também aqui um plié sobre a abertura dos portos, mais um sobre a abertura dos portos. E aqui nós temos essa série de 3 bilhetes postais, cada um numa cor, e aqui temos um die-proof numa cor vermelho escuro, né, que não corresponde a nenhuma das cores dos bilhetes que a gente tem emitido. Bom, enquanto a família real está aqui no Brasil, o Bonifácio fica em Coimbra e ele vai, como militar, se envolver, né? Ele vira militar na guerra. Ele vai participar, primeiramente, do Corpo Voluntário Acadêmico de Coimbra para combater as invasões napoleônicas. Então, Napoleão Bonaparte, nós temos aqui uma obliteração da Rua Bonaparte, a Casa Bonaparte, né, que também vai ter o sobrinho aqui como Napoleão III. Esse nome da Casa Bonaparte ela é inaugurada por Napoleão Bonaparte, que é quem provoca essa confusão toda. E durante, então, a guerra, ele vai usar o laboratório de química da universidade para fazer pólvora, concertos de equipamentos, e ele vai atuar mesmo depois, em especial na segunda invasão. São 3 invasões, várias batalhas, Batalha do Roliço, Batalha do Vimeiro,
tem que liberar regiões que tinham sido tomadas pelos franceses, Batalha do Bussaco, e até que eles conseguem expulsar, depois da terceira invasão francesa, eles conseguem expulsar os franceses dali. Bom, e aí ele já estava querendo voltar ao Brasil e finalmente obtém permissão para voltar. Ele tinha uma pendência para resolver, que Bonifácio era um cara animado com a vida e tinha se encantado lá. Ele era um cara casado, mas tinha arrumado uma coisa lá com uma mulher em Coimbra e tinha tido uma filhinha. Então, ele tinha essa encrenca para resolver e ele volta ao Brasil trazendo essa menina, que era a filha dele. Ele traz essa menina, vai criar, naturalmente, como filha, vai dar educação a essa menina e é a quem vai ser a sua companheira até o final da vida, essa menina, essa filha dele que ele traz. Ao chegar ao Brasil, ele comemora, dança, tem registro que ele dança o lundu, o umbigada, né? O lundu tem uma umbigada, vem de Angola, uma umbigada parecida com o que tem na dança no tambor de crioula, também parecido com o que tem no samba de gafieira. Mas o plano dele, ao vir para o Brasil, era curtir a aposentadoria. Ele tinha comprado um sítio dos Outeirinhos, lá para os lados de Santos, e ele queria pescar e cultivar banana, fruta tropical e ficar tranquilo. No entanto, quando ele chega, ele já tinha irmãos políticos atuando em São Paulo e ele vai com o irmão fazer uma viagem mineralógica na província de São Paulo. Então, sai de Santos, passa por São Paulo, São Roque, Sorocaba, vem para Piracicaba. No caminho, ele passa pela Fundição Ipanema. E aí já atiça, né, o plano de estabelecer no Brasil, com as técnicas aprendidas na Europa, fundições mais modernas, né, uma mineração geral mais intensiva e siderurgia, que era um assunto ainda, até recentemente, até antes da vinda da família real para o Brasil, um assunto objeto de censura. Então, aí ele já se envolve com outros planos que não ficar relaxando na aposentadoria. Ele também faz uma viagem científica pelo Rio Tietê. Nessa viagem científica que ele faz pelo Rio Tietê, ele vai com dois objetivos: para verificar a navegação fluvial, que tem um carimbo fluvial, que tipo de casco é possível, qual o calado, mas ele também, como era um poliglota, ele vai se interessar muito pelos índios, né? Muitos índios pelo interior do Brasil, e ele escreve notas sobre o Brasil, Rio Tietê, vocábulos indígenas, diversas cidades do Brasil. Então, ele faz um apanhado de vocábulos indígenas, né? Como Itu, como Guaratinguetá, Taubaté, Pindamonhangaba. Cada um desses tem um significado, né? Então, Piracicaba, onde o peixe para, Urucu, vermelho, Sorocaba, rasgadura, Itu, cachoeira, e assim vai. Bom, Bonifácio, ele já no Brasil, ele recebe de Dom João VI o título de conselheiro real, então, ele recebe essa titulação de conselheiro real, e nesse período, pouco depois, estoura a Revolução Liberal do Porto, a Revolução Liberal de 1820. A guerra contra Napoleão já tinha acabado, os portugueses estavam insatisfeitos com a liderança que era tida lá por ingleses, na verdade, que dominavam no pós-guerra. A Batalha de Waterloo já tinha acontecido, então reclamavam o retorno de Dom João VI. Então, ele pesando, né, que a coroa também poderia perder conquistas no oeste da África, no leste da África, nas Índias e na Ásia, Dom João VI volta para Portugal. Nesse ínterim aqui, o José Bonifácio entra de fato para a política.
ele vai ser eleito pelos votantes de São Vicente de Santos para os deputados que iriam compor as cortes, a deputação brasileira queria as cortes de Lisboa. Acaba que Bonifácio ele não vai, o irmão dele é quem vai, e ele simplesmente prepara todo o material para a deputação brasileira apresentar nas cortes de Lisboa. Bom, dentre as propostas apresentadas na Corte de Lisboa, havia uma muito ousada, que era duas coisas. Havia uma proposta de a capital do reino, que nessa época nós éramos reino, Reino Unido, Brasil, Portugal e Algarve. Era a capital ser compartilhada no Brasil e em Portugal, e também havia a proposta de que a capital fosse levada para o centro do país. Então, esse assunto de levar uma capital para o interior do país, na época, se dizia que ela podia se chamar Brasília ou Petrópole. Brasília ou Petrópole. Então, esse plano, né, ele é antigo, da época lá do Reino Unido, vamos dizer assim, então, do iníciozinho do Império, e ele só vai começar a ganhar força com a Missão Cruz em 1892, com a demarcação do retângulo Cruz, e, finalmente, em 1960, a inauguração do Brasil. E Bonifácio, o embate dele com as cortes de Lisboa, que aí aqui já tinha azedado o caldo do relacionamento, é que as cortes de Lisboa queriam que o Brasil se reportasse cada província em separado à metrópole, cada província em separado se reportar às cortes, evitando a unidade nacional. E Bonifácio entendia que isso era muito perigoso, porque, em especial, o norte era bastante dominado por portugueses poderosos, né? E já tinha havido, no norte do país, gritos de república e de separação. Então, quando tem também a exigência das cortes de que Dom Pedro I, que ainda não era Dom Pedro I, Dom Pedro, príncipe regente, retorne imediatamente a Lisboa, José Bonifácio conduz o Manifesto Paulista, dando força para o dia do fico, para que Dom Pedro ficasse no Brasil, porque, na visão de José Bonifácio, só esse governo centralizado manteria a unidade do país. Bom, ele vem para o Rio de Janeiro, é recebido por uma parceira brilhante, a intelectual Leopoldine, conversam em francês, ela austríaca, muito instruída, muito educada e apreciadora da botânica. Então, apreciadora das orquídeas, das plantas e dos jardins botânicos de uma forma geral, e, em especial, ela curte o Jardim Botânico, que era chamado de Real Horto, depois virou Real Jardim Botânico, depois Imperial Jardim Botânico, e hoje é só Jardim Botânico. Então, ela ali apreciava as pesquisas, e Leopoldina é tida como a primeira botânica do Brasil. Então, essa era a parceira que ele tinha para dialogar num nível mais alto. Bom, Bonifácio é nomeado pelo príncipe regente como ministro do reino, e ele vem como responsável pelo ministro do Reino e dos Negócios Estrangeiros. Então, ele vai ser o ponto de comunicação do Brasil com o estrangeiro. Então, aqui a gente tem um telegrama da Western Telegraph, e o Martim Francisco, que é irmão dele, né? Martim Francisco Ribeiro de Andrada, vai ser nomeado também ministro, só que ministro da Fazenda. Então, com isso, os Andradas estavam no poder. A maçonaria já tinha uma influência do exterior, em especial nos Estados Unidos, né? Todo o processo de independência,
com George Washington. Então, havia ali já uma corrente de maçonaria pró-liberdade. Aqui a gente tem um cancelamento com um compasso, né, sendo da maçonaria. Aqui o Washington com o grande Pierre. E ele vai ingressar na maçonaria com a fundação do Grande Oriente do Brasil. Bom, tinha uma disputa grande dentro da maçonaria: monarquia ou república? Monarquia simbolizada pela coroa e república pelo barrete frígio, o barrete da liberdade. Então, a gente tem aqui a simbologia da coroa em perfil, em filigrana, que está trocada a legenda. Temos a vitória coroada, que é uma grande representante da monarquia. A coroa sempre como símbolo de não só de realeza, mas de qualidade, né? No caso, por exemplo, das bicicletas Monarch, e também aqui no caso da realeza mesmo de Espanha. Essa aqui é uma carta isenta de franquia na Espanha por serviço nacional. Então, havia esse embate, se ia seguir o rito azul ou escocês, monarquia, ou o rito vermelho ou francês, república. Aqui representado pela Grande Loja da Escócia, aqui pelo Grande Oriente da França. E, pelo outro lado, o barrete frígio, a gente vê aqui no símbolo da república, aqui a gente tem um tintureiro com quadro invertido, e as Marianes, né, que representam muito bem o barrete frígio, a Mariane de Dulac, a Mariane de Gandon, e o barrete frígio também na nossa carta pneumática, representando a República. Bom, Bonifácio ele consegue costurar uma articulação com uma conciliação possível, que é apoiar a independência com uma monarquia constitucional. Então, a República seria um assunto que ficaria para o futuro, né? Só lá ao finalzinho do segundo reinado. Bom, a independência do Brasil e o primeiro governo, então, o primeiro passo, Bonifácio e Leopoldina dando as cartas para a independência. Então, logo, Bonifácio ele era ministro e também funcionava como um conselheiro de Dom Pedro. Então, em março de 22, ele aconselha Dom Pedro a subir a Estrada Real e ir até a capital de Minas Gerais, da província, que naquela época era Vila Rica, para dar uma acalmada e pegar apoio político. A mesma coisa vai ser feita em agosto, com a agitação que estava tendo em São Paulo. Dom Pedro vai para São Paulo fazer essa costura política. E aí a Leopoldina assumiu a regência interina quando chega a Carta de Portugal, mais uma vez exigindo o retorno de Dom Pedro a Portugal. E aí ela escreve uma carta a Dom Pedro e Bonifácio também escreve uma carta a Dom Pedro. Essa carta é despachada para São Paulo e aí às margens do Ipiranga, Dom Pedro vai proclamar a independência, que a gente tem uma franquia com Ipiranga, né, marca alusiva a esse fato, e Leopoldina fica com um nome marcado na história, né? Então, a gente tem aqui Vila Leopoldina e aqui também um carimbo comemorativo. Bom, o grito do Ipiranga ainda ressoa, né? Ele, comemorando esse fato, vão ser feitas diversas representações pictóricas, pinturas, quadros. O mais famoso é essa pintura de Pedro Américo. Então, aqui a gente tem algumas provas de cor do selo de Pedro Américo. Aqui a gente tem novamente esse quadro de Pedro Américo, o Grito do Ipiranga, aqui com prova de cor, né, em selo perfurado pela Waterloo & Sons. Aqui o selo definitivo oral, original, aqui o selo com a variedade e aqui o selo em uso, né? Então, o 7 de setembro fica marcado, Dom Pedro coroado e com o império para chamar de seu, né? Então, ele agora está lá com a sua jaqueta, a independência que tinha sido
muito defendida e, na verdade, até virou mártir por Tiradentes. Agora tinha Dom Pedro como concluindo esse sonho, né? Então, aqui a gente tem uma etiqueta de parcel post, né? Com os dois que lutaram pela independência, um que morreu por ela, que até na época era antagonista do segundo, né? E aqui a gente tem a aclamação, a coroação que ocorreu no Paço Real, que depois virou Paço Imperial. Bom, construção da nova pátria, né? E tem também uma versão anti-andradina da história. Na construção da nova pátria, a gente tem essa representação de José Bonifácio e a fundação da pátria, ele costurando a bandeira do Brasil, e, de fato, ele, junto com Debré, que é autor de várias obras que, em especial, demonstram a vida urbana da época, eles bolam a bandeira do Império, né? Utilizam ainda a esfera armilar de Portugal, a coroa, isso vai ficar até o final do segundo reinado, porém colocam as folhas do tabaco e do café, que representavam a economia da época, né? E o amarelo dos Habsburgo e o verde dos Bragança, compondo a bandeira do Império. E ele aqui, temos um carimbo comemorativo, José Bonifácio, o Patriarca. Então, o nome O Patriarca está aqui para José Bonifácio, mas, curiosamente, por exemplo, nesse carimbo comemorativo também tem Gonçalves Ledo como o Patriarca da Independência. E havia, desde aquela época, acusações contra Bonifácio de que ele não seria o pai da pátria, né? Porque ele era muito conservador, ele era monarquista, e que Gonçalves Ledo é que deveria ser. Gonçalves Ledo era mais progressista. Afinal, quem merece ser nomeado patriarca, né? E aqui tem uma franquia mecânica sobre cartão postal, com Praça do Patriarca, né, que fica ali em São Paulo, onde tem uma estátua do José Bonifácio. Bom, o patriarca retratado, então, ele vai ser retratado pelo pintor Simplício de Sá, que era um pintor da família real. Esse selo tem traços dessa pintura, mas a representação mais comum é a que foi feita pelo francês Sisson, a litografia de Sisson, que é um retrato que dá onde sai essa imagem aqui. Então, é a imagem que foi utilizada nos selos de 20 cruzeiros e nos selos de 50 cruzeiros. Então, aqui nessa página são feitos alguns estudos aqui de variações de defeitos de chapa, emenda de bobina, deslocamento de picote, embaçamento de impressão e coisas assim. Bom, ainda dentro do item o patriarca retratado, a gente vai ter o patriarca dentre os libertadores das Américas. Então, no selo pan-americano, o José Bonifácio aparece junto com Hidalgo, do México, San Martín, da Argentina, Washington, dos Estados Unidos, Bolívar, da Venezuela, O'Higgins, do Chile, né? E o Bonifácio aqui encabeçando esse rosto aqui. Então, aqui a gente tem também um pequeno estudo, algumas utilizações curiosas, espécime e essa prova de cunho da American Banknote. Bom, atuação no Ministério e organização da Marinha. E ele, então, quando chega no Ministério, ele vai cuidar com grande importância do reconhecimento da independência do Brasil. Então, ele vai fazer contatos, em especial com os Estados Unidos, Argentina e Inglaterra, tentando estabelecer escritórios como consulados, né, para ter o reconhecimento. Aqui a gente tem uma carta consular do Consulado do Brasil, que circulou dentro da Argentina isenta de franquia. Ele era apoiado pelo Visconde de Cairu, o cara mais conciliador.
mas ele sofria muito ataque. Ele, por exemplo, defendia o pequeno agricultor, o pequeno pecuarista, ele defendia a distribuição de terras, então, e ele era a favor da abolição da escravatura. Então, os mercadores de escravos, né, representados aqui pelo navio negreiro, e os grandes produtores de café, que na época dependiam de mão de obra escrava, do jeito que eles tinham estruturado o seu dia a dia, eram opositores, eram os conservadores em relação a esse assunto. Bom, ainda continuando em relação agora à Marinha, né, o Brasil tinha um grande litoral para tomar conta, e quando foi proclamada a independência só foi de fato no Rio, Minas Gerais e São Paulo. No norte do país, em especial, no Nordeste, ainda havia adesão à coroa portuguesa. Então, Bonifácio sugere a contratação do almirante Cochrane, o escocês, né, o Lorde escocês, Thomas Cochrane, que tinha sido acabado de atuar na independência do Chile, com várias batalhas navais, conquistando Valdívia e outras vitórias mais. E aqui a gente tem uma prova não denteada, e aqui a gente tem uma correspondência circulada com o selo de Thomas Cochrane. Então, ele é contratado e vem para o Brasil. Ele vem para o Brasil para estabelecer uma marinha de guerra. A marinha de guerra, em especial, vai partir para a Bahia. A Bahia já era um lugar que vinha sofrendo com algum arbítrio das forças militares portuguesas. A gente tem até a Joana Angélica como mártir, né, que em fevereiro de 1822 já tinha tido esse caso da morte da Joana Angélica. E então, a situação na Bahia já era bastante conflituosa, mas dominada pelos portugueses. Então, em 1º de julho de 1823, é que Cochrane consegue expulsar os portugueses, os navios portugueses da Bahia. Aqui a gente tem esse selo aqui, né, do Exército Pacificador entrando em Salvador. E depois ele ainda vai executar outras tarefas mais, como, por exemplo, a Confederação do Equador. Ele sobe o norte do país, vai combater a Confederação do Equador em Pernambuco, vai para o Maranhão, vai até Belém. Na verdade, Belém ele não chega, ele manda um emissário e só a fama dele já fez o pessoal atender. E aí ele recebe, então, o Bonifácio, por conta desse envolvimento com a Marinha do Brasil, ele é comemorado e ele recebe o epíteto de o organizador da Marinha, que a gente tem um carimbo comemorativo que está escrito: a Marinha do Brasil ao seu organizador. Bom, ainda como ministro, ele dá apoio à expedição Langsdorff, que é aquela exposição com esse russo, né, que foi pesquisar o Brasil como um todo, se estabeleceu aqui no Rio de Janeiro, aos pés da Serra dos Órgãos, começou a principal excursão dele, a principal pesquisa começou pelo Rio Tietê e foi subindo, passou pelo Pantanal, subiu, foi até o Amazonas, né, e fez bastante registro histórico. Então, o Bonifácio, como homem de ciência, dava força para esse tipo de coisa. Também deu apoio às pesquisas da medicina naturalista. Ele já tinha tido um envolvimento com o Hahnemann, desenvolvimento da homeopatia, por conta de consultas sobre mineralogia. Ele vem ao Brasil e convida o médico francês Émile Germont, e que vai estudar aqui as plantas do Brasil, como, por exemplo, a carqueja. Nesse caso aqui, é um selo carqueja, aqui o artwork original, assinado pelo Carlos Menck, aquele mesmo artista uruguaio, né? E todas essas plantas medicinais do Cerrado, né, vão contribuir tanto para o desenvolvimento, aqui de novo ainda a homeopatia, vão desenvolver para o
desenvolvimento da farmácia, seja a farmácia naturalista, seja de manipulação, seja a indústria. Inclusive, por exemplo, na extração do tomate, que tem licopeno, maracujá, que tem passiflora. Então, aqui a gente tem o tomate e o maracujá circulados sobre um forno postal, né, que carregava uma fita cassete. Bom, depois vem o final da história, conflitos, exílio, regresso e morte. Bom, ele elabora ideias para a Assembleia Constituinte, né? Na Assembleia Constituinte, ele vai sugerir a abolição da escravatura, então ele é um defensor, ele é um precursor dos abolicionistas, como Castro Alves, José do Patrocínio, mas que enfrentavam oposições dos cafeicultores, né? Então, aqui a gente tem essa franquia, o Brasil faz o melhor café do mundo, e aqui o tabaco, né, também. Então, o tabaco e o café, que curiosamente eram as duas folhas que aparecem no brasão do Império, eram bastante contrários à libertação dos escravos, que só vai acontecer com os precursores no Ceará e no Amazonas. Aqui no Ceará, essa cidade passa a se chamar Redempção em função disso. Também temos uma redenção em São Paulo, também por conta de libertação de escravos. E vamos chegar à Liberdade, o bairro da Liberdade, em São Paulo, originalmente tinha ali uma comunidade de origem africana, e ex-escravos, né, escravos libertos. Então, a liberdade ali é associada a essa liberdade da escravatura. Na questão da mulher também, Bonifácio vai ser bastante moderno para a época. Ele, por exemplo, tem uma frase dele que ele diz: por que motivo as mulheres devem obedecer às leis feitas sem sua participação e consentimento? Então, muito antes que as mulheres tivessem poder de voto, participação política, seja aqui no Brasil, ou fosse no Brasil, fosse em outro lugar, apesar de todo o esforço delas como heroínas, né, trabalhadoras ou estudantes, as mulheres, aqui no caso representado no telegrama, não tinham essa participação. Então, ele defendia isso aí. Outra coisa que ele defendia era a imigração e miscigenação. Então, ele entendia que era importante abrir as portas para a imigração, né? Ele era contra a mão de obra escrava, então ele acha o seguinte: olha, se vem para trabalhar e vai trabalhar na terra, pode ser qualquer um, tem que ser, não é para ser escravo, né? E ele também vai defender a miscigenação, tanto de origem europeia, como os de origem africanas que vieram para o Brasil, como, por exemplo, das diversas regiões da África, por exemplo, do Congo, como dos nossos indígenas. Ele defendia esse caldeirão cultural. Ele usava um termo da metalurgia: é hora de nos amalgamarmos, né? Então, relendo isso. Só que acontece o seguinte: ele tem desentendimento com Dom Pedro I, porque ele defendia a Constituição, e Dom Pedro dissolveu a Constituinte. Dissolveu a Constituinte, mandou prender Bonifácio, ele ficou preso na Fortaleza de Santa Cruz, foi deportado, o barco todo cacarecado ia para a França, mas teve que parar na Espanha. Na Espanha queriam levar ele para Portugal, provavelmente ele teria um risco de morte, porque a pena de morte ainda era vigente em Portugal, mas ele consegue o apoio do rei da Espanha e parte para a França. Parte para a França, e é lá que ele vai ficar no exílio escrevendo. Então, ali ele vai escrever poemas, ele já tinha escrito também alguns, vai publicar um livro de poemas, então ele vai, de alguma forma, contribuir para a literatura brasileira. Ele não era um grande, vamos dizer assim, escritor, não ganharia certamente um prêmio Nobel se ele estivesse escrevendo nos dias de hoje, mas contribuiu para a literatura, o acervo da literatura brasileira. E vai
se estabelecer em Talence, próximo ali de Bordeaux, e ele passa muito tempo reclamando do frio, né? Sentado na casa aos pés da chaminé ali para ficar se aquecendo. Então, o negócio dele era ficar perto da lareira, perto do borralho, porque era muito frio. Bom, ele retorna ao Brasil, vai ter a morte de Dom João VI. Com a morte de Dom João VI, Dom Pedro é chamado para assumir como Dom Pedro IV em Portugal. Ele abdica em favor da sua filha, Maria da Glória. Maria da Glória é uma brasileirinha nascida no Brasil que vai virar rainha em Portugal. Então, a menina vai para Portugal, vai assumir o reino de Portugal. Bonifácio regressa ao Brasil e vai se estabelecer... ele vem, né, então, por via marítima e vai se estabelecer na Baía da Guanabara. Ele admirava as ilhas da Baía da Guanabara e vai ficar na ilha de Paquetá. E, mais uma vez, o plano dele agora era ficar quieto. Lembra? Ele já tinha voltado querendo ficar pescando, plantando banana. Ele volta para Paquetá, queria ficar tranquilo, estudando Virgílio, que ele gostava dos poemas, mas acontece o seguinte, ele estava perto demais da corte, né? Paquetá é aqui na Baía da Guanabara, a distância de meia hora de mar. Bom, então, Dom Pedro I, o clima fica ruim para ele abdica em favor do filho, que ainda só tinha 5 anos de idade, e chama José Bonifácio para ser o tutor. Então, eles fazem as pazes, apesar dele ter sido exilado por Dom Pedro I, eles fazem as pazes e Bonifácio vai ser o tutor do menino. Tem uma curiosidade no Bota Fora de Dom Pedro I, que é o hino ao 7 de abril. A música do nosso hino nacional, ela foi composta e foi tocada a primeira vez num drama chamado A Queda do Tirano. Era o pessoal nacionalista que entendia que Dom Pedro I, como português nato, não defendia o Brasil adequadamente. Então, eles preferiam ter o Dom Pedro II, que era brasileiro nato, do que Dom Pedro I. Então, essa queda do tirano... Então, o hino ao 7 de abril é celebrando, é o Bota Fora de Dom Pedro I. E o investimento de Bonifácio era para garantir o trono a Dom Pedro II, que foi bem sucedido, reinou até a idade já muito avançada. Bom, destituição, prisão domiciliar e morte de Bonifácio. Então, Bonifácio tinha, como na política sempre tem, os adversários e os inimigos. Diogo Antônio Feijó era um ferrenho adversário, era opositor. E eles entendem, quem era da oposição, que José Bonifácio tinha muita influência sobre o menino, acham que ele não deveria ser o tutor. Eles... havia um boato de que José Bonifácio estaria tramando o retorno de Dom Pedro I ao Brasil, para reassumir o trono. E aí, Dom Pedro I, José Bonifácio, que estava no Paço da Quinta da Boa Vista, né, onde hoje é o museu, aquele até que pegou fogo, teve incêndio, ele é levado preso em prisão domiciliar para a ilha de Paquetá. Bom, enquanto Bonifácio está preso, Dom Pedro I, já não mais nosso imperador, vai para Portugal, vai articular a defesa do trono de Dona Maria II, a Maria da Glória, aquela menina que tinha ido para lá, porque o trono tinha sido usurpado por Dom Miguel. Então, ele articula isso, consegue vitória, a batalha aqui é a saída os bravos do Mindelo, que partiram dos Açores para lá, ele montou um grupo, ele consegue essa vitória, mas ele acaba adquirindo tuberculose, né? Ainda não se sabia, o Robert Koch vai descobrir o bacilo de Koch, mas ele morre de tuberculose. E só quando Dom Pedro I do Brasil, Dom Pedro IV de Portugal, morre, é que José Bonifácio foi absolvido de todas as acusações. Então, só em 1835 que Bonifácio vai ser absolvido e vai ser permitido
que ele deixa a prisão domiciliar. Ele ficou preso domiciliarmente em Paquetá. Bom, ele já, com a idade muito avançada, fica doente, se transfere 3 anos depois para Niterói, vai morar os últimos anos da vida em Niterói, aonde ele morre, deixando o legado, né? Então, a gente tem esse carimbo com esse selo do José Bonifácio fazendo parte do Panteão dos Heróis da Pátria, né? Que fica lá em Brasília, e os Andradas registrando aí sua colaboração na história. O nome Andrada fica bastante famoso, e aqui a gente tem uma agência dos Andradas no Rio Grande do Sul, que comemora. Então, meus amigos, desculpa se foi enfadonho, se foi muito longo, mas essa era a apresentação que nós tínhamos aí da coleção, como ela ainda está em andamento, ainda tem ajustes a ser feitos, tem peça para chegar, tem peça provavelmente que ainda vai descobrir que tem algum erro, né? Mas era isso, então, que eu tinha a apresentar. Parabéns aos heróis que resistiram até agora. Aí. Muito legal, muito legal. Parabéns, César. Eu admiro muito a montagem, sabe? Quanto mais eu vejo, mais dificuldade eu tenho para fazer. Não sei por quê. Quanto mais eu vejo as montagens... Cadê o César? Estou aqui. Ah, tá. Tô aqui. Eu gosto muito das montagens das suas coleções. Eu acho que você deu uma torcida aí no tema, né? Na vida do Bonifácio, desde a cegonha, né? Até a morte dele. Foi muito legal. De minha parte, se alguém mais quiser fazer alguma pergunta, tem alguma dúvida. Tem 2 Maquin na coleção, parabéns. Isso. E tem as Marianes também. As Marianes também. Estão lá. As Marianes ainda está engatinhando, mas consegui um pacote de envelope esses dias, pacotão. Legal. Nossa. De Mariane. Mas é isso aí, parabéns. Que legal. Alguém gostaria? Estava um levantado ali, James. E César, muito bom. Você tem coisas sensacionais aí, pulverizada aí, né? Em toda a página tem coisa interessante, essas variedades aí eu ia só fazer uma observação para você. Não sei se você conhece um documento da comissão temática da FIP, que são as guidelines. Eu vou colocar aqui no chat o link para o PDF. Tá. Eles fazem observações quanto a usar carimbo ordinário como indicador de local e data. Eu vi aqueles que você tem, aquela diamantina, belíssima diamantina que você tem lá, a pessoa que vai usar isso do lado é babar para ver aquela carta lá que você tem diamantina. Mas depois dá uma olhadinha lá, o que eles falam sobre isso. Eu acho até bom aproveitar esse momento para falar sobre isso. É o seguinte, o que eu entendi da explicação, né, é o seguinte: você só pode usar o escrito do carimbo se o significado tiver. Por exemplo, se eu estiver falando assim, ele passou por Diamantina, e eu usar o carimbo Diamantina, não serve. Na viagem ele passou por Diamantina, carimbo Diamantina, não serve. Por exemplo, eu tenho um ali que para mim está no limite, aquele cupom de Talence. Esse sim, ele foi para Talence, tem um Talence. Talence significa madeira, tinha muita floresta, pode ser, mas esse aí talvez eu tenha que tirar. Mas, no caso, ele não foi a Diamantina. O carimbo Diamantina está ali pelo estudo que ele fez sobre os diamantes. E aí você pode usar o carimbo Diamantina porque você está falando de diamante, não está falando do local Diamantina. Outra coisa, quando usam uma franquia, né? Por exemplo, das tintas Ipiranga, o nome Ipiranga é uma celebração ocorrida, então também tem a ver também. Com certeza. Não, mas estou falando de datador mesmo, eles chamam atenção para datador.
datador, em que aí no diamante, realmente, mas eu vi que você usou o diamantina em 2 lugares. Tinha o olho de boi da diamantina e tinha a carta que me chamou a atenção. Isso, os dois. Um é quando ele está estudando ainda no Brasil, e o outro é quando quando ele apresenta na Sociedade Filomática de Paris o estudo que ele fez sobre os diamantes. É isso mesmo. Mas é o mesmo carimbo, em 2 momentos. Um pré-filatélico e outro sobre olho de boi. A outra coisa que me chamou a atenção, aquele selo do Ipiranga, que você tem variedade, aquela prova de cor com panô, e depois você tem ela no azul definitivo, e até um par que tem a variedade, e depois você mostra 2... Aí está numa carta com os selos normais. Né? Essa daí no selo normal, não valeria a pena colocar o selo, a carta... Porque colocar o selo em uso, eu entendo que é quando uma carta é censurada, uma carta que tem uma história filatélica, mas uma carta convencional, você colocar o selo lá, ela faz o mesmo papel. James, você está certo. Se eu arrumar uma peça melhor, seria uma melhoria retirar aquele item circular, porque o selo já tem. Tem a prova. É verdade, tem um centenário, um par, né? Um par que ele tem a variedade, aquela variedade de pirança, né? Quando tem a variedade de pirança, o do lado é um selo tipo. Agora, como eu ainda não tenho uma peça melhor, e como uma carta circulada com esse selo também não é desinteressante, porque é uma peça relativamente antiga, né? Eu estou deixando. Se eu arrumar outra melhor um dia, mas vale a sugestão é boa. Obrigado. Então, e a mesma coisa do Cochrane, porque ele tem até um carimbo publicitário em cima dele, quer dizer, o carimbo está chamando a atenção mais que o selo. Ali do Cochrane, o Cochrane, ali a prova, o que tem do lado é uma prova. E não, mas no envelope. Sim, o que tem envelope? O envelope, me parece também que é um uso convencional, um envelope convencional. Então, é isso que me chama a atenção. E tem um carimbo mecânico de publicidade em cima deles. O carimbo... Nesse ponto, James, eu aqui... claro, eu tenho que pegar mais experiência nisso, né? Mas eu já vi sugestões variadas. Eu já vi opiniões mais assertivas e mais críticas. É o seguinte... botar uma carta circulada com um selo para mostrar o selo não tem graça, você está desperdiçando espaço, mostra só o selo. Eu, como filatelista, eu acho a carta circulada com outro grau de riqueza. Então, eu não acho que é a mesma coisa, mas eu entendo o argumento. Eu acho que se a pessoa tiver peças maravilhosas para pôr no lugar, deve sim. Mas, assim, eu acho que você pegar, a menos que seja uma coisa muito recente, né? Mas você pegar uma carta circulada, com um selo interessante, de uma época interessante, mas o que eles criticam é isso, você está gastando espaço. Não está errado, não é errado, porque aquilo é um item postal. O envelope com o selo circulado é um item postal, então não tem erro aí. O que eles dizem é o seguinte: você está dizendo que a sua coleção não tem nada melhor para botar nesse espaço. Essa seria a crítica, mas não é incorreto do ponto de vista de regra, né? Um cara mais rigoroso, ele pode dizer, não, você está gastando espaço para botar o papel do envelope, não precisa, né? Eu entendo dessa forma, não sei se você entende também dessa forma. Não, sim, mas eu tenho procurado, quer dizer, eu não colocava de jeito nenhum, mas aí quando o Reinaldo mostrou uma vez, mas aqui tem uma das barragens lá, mas isso aqui a carta passou por censura, por exemplo. Né? Então tem uma história junto com a peça, né? Aí eu comecei a olhar mais para isso, peguei uma ou duas. Tem algumas que não são fáceis de achar. Tem alguns itens que eu tive que deixar de fora dessa montagem, porque não cabia mais nas 40 folhas, de A3, que era sobre a questão do curso do Rio Níger, lá na África, que o Bonifácio fez um trabalho sobre isso. E eu tenho uma carta circulada com selo, muito difícil de achar.
que alguém pode dizer, bota só um selo, mas não consegue achar um envelope daquele circulado de fato, com a franquia correta, tudo direitinho. Então, eu acho que quem sabe a dificuldade talvez valorize, e quem não sabe vai julgar, está gastando espaço, né? Então, eu acho que varia. E ele, como linguista, também não colocou ainda? Eu coloquei, estou esperando chegar aquela peça, né? Mas o linguista está entrando en passant, o Bonifácio linguista está entrando en passant quando ele faz aquele estudo sobre os vocábulos indígenas. Ali eu digo, Bonifácio, poliglota, falava francês, alemão, inglês, redigiu um texto sobre os vocábulos indígenas quando eu fiz a viagem pelo Rio Tietê. Então, ali que eu falo dele linguista, mas não vou botar uma folha inteira, não, nesse momento, não tem como. Você tem coisa aí do Arco da Velha, hein? Formulário de vídeo. Bom, parabéns. César, só uma outra coisa, tem naquele selinho, nos selos da, acho que a série, como é que ele chama? Aquela série Bisneta, acho que né? Que aparece os selos do Bonifácio. Tu destacaste ali algumas defeitos de chapa, se não me engano. Eu acho que esse destaque ele não pode ser colorido, ele tem que ser preto e branco. Ele não pode concorrer com o selo. O destaque, se tu está fazendo um destaque do selo, ele não pode ser colorido. Existe essa regra? Eu acho que sim. Acho que não. O que eu entendo é o seguinte... O que eu tenho visto em coleções é sempre preto e branco. Bom, justamente para não concorrer a cor com o selo. Daqui a pouco acho que aquilo ali é uma coisa... O que eu entendo que não pode... Olha só, vê se eu estou com o entendimento errado. Você não pode botar uma cópia de selo, porque senão você está fazendo facsímile, né? Agora, você pegar um detalhe ampliado, está na cara que não é o selo, né? Sim. E ter que botar ele preto e branco... eu acho que é isso aí. Acho que a regra é essa. De repente, consultamos... Vou seguir a regra. Eu vou gastar menos gurus aí. Vamos consultar os nossos gurus. Não, obrigado. Agora, por exemplo, quando eu ponho o verso dos inteiros postais, né? Às vezes eu boto o verso para mostrar que aquilo é um inteiro. Eu boto ele colorido. Tem que ser preto e branco também? Todos os que eu tenho visto são preto e branco. Não. O verso do inteiro postal tem que ser igual ao original. Se ele é colorido... Eu tenho impressão, gente, eu tenho às vezes, assim, qual foi a origem da regra, né? Eu entendo claramente a origem da regra que você não pode fazer cópia de selo. Eu entendo claramente a origem da regra que quando você põe um verso, você deve botar numa redução de 70% para fingir que é a peça, né? Agora, o fato dele estar colorido eu não sabia não, Domingos. Vou estudar isso aí. Eu acho que não procede, não. Eu acho que não procede. Pode colocar colorido, sim. Isso talvez fosse uma regra na época que não existia impressoras coloridas. Hoje em dia, com as coloridas, você pode colocar. Facilita a compressão, a compreensão da imagem. Não sei. Bom, vamos consultar os... Vamos consultar os pais da matéria. Vale levantar. Nós estamos aqui, o bate-papo, eu agradeço. Claro. Se você puser ela preto e branco, ela não está original. Ela deixa de estar original. Porque o original, por exemplo, eu vi algumas peças lá, um inteiro postal de Portugal com aquele selinho azul. Ele é azul. Se você fizer um xerox em preto e branco, ele vai aparecer preto. Agora, o filatelista, ele olha e ele entende bem. Agora, a pessoa que vai olhar a coleção vai achar que aquilo ele é preto. Se a pessoa não tem, a não ser que você ponha lá na descrição, eu escaneei em preto e branco, mas ele é azul. Eu acho que tem que ser colorido mesmo, colorido, na cor original da peça, né? A peça é original, a peça é azul, tem que ser azul. Assim, César, minha opinião, né? César, numa das folhas do item 1.3, lá tem algumas peças perfuradas, né? Aquele furo de controle, e você coloca o selo tipo do lado, não coloca? Deixa eu ver, vou dar uma olhada. Aquele do Marquês do Pombal?
Eles são, ali são espécimes. São espécimes. Espécimes. Mas se você coloca o espécime lá, você não, eu acho que você não precisa colocar o selo tipo, isso que eu quero dizer. Você está certo, Basílio, tem essa regra, você está certíssimo. Se você põe o espécime, você não precisa não deve botar o selo tipo do lado. Só que é o seguinte, tem espécime que leva um furinho pequenininho, tem um que leva um risquinho de nada. Poxa, aqueles ali estão tão detonados, é um furão, né? Aí eu botei, mas... Aquele lá é uns tiros que tem lá. Eu achei aquele espécime muito detonado para não botar o selo tipo do lado, mas eu botava, né, na primeira montagem, acho que até se bobear, até na terceira, acho que botei também o espécime, o selo, um do ladinho do outro, igualzinho. Aí os jurados, né, os juízes aí, o Reinaldo, o Ceto, não, tem nada a ver, espécime é selo, não precisa botar. Só que esse do Marquês de Pombal, eu achei ele muito detonado, né? Mas acho que mesmo assim, eu acho, né, que você deve tirar o selo tipo. Posso mesmo tirar, que esteja detonado. Não, obrigado. Olha. Olha, parabéns pela coleção, viu? Parabéns mesmo, gostei muito. Muito bem. Você vai fazer uma revisão depois no texto, né? Sim, eu saí correndo para poder montar aqui para trazer hoje, porque eu tinha me comprometido com o Igor nesse dia 12 aqui. Não, tem alguns corretor, né? Ou corretor e tem uma data trocada, no item 2.2, mas depois você dá uma olhada. 2.2 não é bom, porque vai que eu não... Bastilha, tomada da Bastilha. Vai anotando. Tomada da Bastilha. Da tomada da Bastilha, obrigado, vou olhar lá. Tá. Muito bom. Porque o Tony é contemporâneo da tomada, né? Sim, a gente estava lá. Ele sabe a data. É importante, porque ainda mais errinho pequeno assim, se passou uma vez, a gente não enxerga mais. Passa batido. Aqueles itens que você coloca em cinza escuro, o que quer dizer? Qual é a nomenclatura? Aquilo ali é o seguinte, quando eu faço... Aquele fundo escuro, né? Quando eu faço um fundo por trás, né? É o seguinte, eu senti necessidade, eu faço algumas poucas vezes, mas eu senti necessidade em algumas folhas de dar um destaque, de manter aquilo separado, ou porque ele não estava no fluxo necessariamente perfeito, porque era um comentário, por exemplo, quando está na etapa da Europa Central, que o Bonifácio faz amizade com o Humboldt. E ele, quando isso vaza, ele fica célebre, ele tem fama de cientista. Esse é um comentário que eu peguei ali e botei um cinza em torno do Humboldt ali desse troço, como se fosse uma observação, né? Então, é uma diagramação separada. Teve também, quando o Bonifácio volta, né, pela segunda vez ao Brasil, na sua última travessia do Atlântico, que vem para a Baía da Guanabara, ali tem um estudo daquele selo, né, que mostra a Baía da Guanabara com as suas ilhas. Eu botei também um cinza ali para ficar claro o enquadramento daquele estudo. Então, foi meio no sentido, no sentimento da comunicação visual, ou seja, se ajudaria a fazer o extrato daquilo ali. Foi isso aí. Legal. Fica bacana. Mesma coisa quando você falou da maçonaria, né, que você separou sim, a coroa, né? E o barrete frígio, né? Sim. Ou seja, para poder entender que aquele grupo e aquele outro grupo estavam representando as duas ideias, né? Então, foi uma forma de tentar criar um conjunto ali. Bacana. Eu lembrei também que tem um aerograma que é um mapa antigo, ele não está descrito como aerograma. Não está nada ainda. Tem que escrever. Não tem identificação daquela peça, né? Inclusive, pelo que eu entendi, toda peça que não é selo precisa estar descrita. Eu não tinha esse conhecimento. Então, caderneta, aerograma, qualquer coisa, ela tem que estar descrita. Caderneta, tal, não sei o que, completa. Então, eu não estava, nem todos, quando o item era meio óbvio, eu não estava descrevendo.
por exemplo, aquela cadernetazinha que mostra a arquitetura de casas populares, casas de minhotas, né, lá do Minho, da região do Minho. Eu não tinha descrito. Estou falando que aqui a arquitetura do Minho tem a caderneta. Aí, não, tem que descrever a caderneta. Então, obrigado, Miguel. Isso aí vai nas cartas, o porte também, se o porte está certo, se não está certo. Né? Tudo Tá tem bom. que... Tem que Não é fazer isso fácil. A também. temática é muito difícil. Estou vendo o Fernando aí também conosco. Bem-vindo. Boa noite, tudo bom, César? Boa Boa noite, Desculpe Fernando. ter chegado, eu cheguei atrasado. Meu filho me chamou para assistir um jogo aqui do Ceará. Opa! E eu não gosto de futebol, mas filho, né? Filho é filho. Aí eu estava assistindo com ele, terminou e eu me conectei aqui. Mas saber que o Ceará ganhou, então. Ganhou de 2-0. Parabéns. De um time na Sul-Americana. Bom, mas eu nem acompanho, não. Eu fui por causa dele mesmo. Eu estaria aqui mais cedo se não fosse esse motivo, né? Justo, né? Um motivo nobre, né? Mas eu queria aproveitar. Bom, em primeiro lugar, boa noite a todos. E eu queria dizer o seguinte: pouco que eu vi, né, que foi só o finalzinho, mas eu já tive outras oportunidades de ver a evolução da sua coleção, né? E aí eu me lembrei da época que a gente se conheceu em 2017, lá na Brasília 2017, né? E que eu vi a sua coleção na época e a evolução dela. Na época na verdade, você tinha a coleção só na área, na clássica, né? na tradicional, né? E que você, em pouco tempo, você evoluiu demais na temática. E eu queria aproveitar, porque com relação a essa questão de regras e tudo, que nem tudo está nas regras ali. Então, a gente, às vezes, tem uma regra concebida assim, talvez da cultura, né, que a filatelia temática foi sendo colocada ao longo dos anos, mas se você for olhar na regra, não tem nada escrito daquilo. Por exemplo, essa questão de a cópia do selo, a cor, se não é, o tamanho, você falou aí de 75%. Isso aí não está escrito em lugar nenhum. Não, o tamanho está. O tamanho da cópia mas não está escrito. Não está escrito nas guidelines, não está escrito isso. O tamanho da cópia está escrito. Mas tamanho está. Olha, pelo menos que eu me lembre das leituras que eu fiz nas regras FIP, não tinha tamanho de cópia. Inclusive, eu nunca me preocupei com se chega a 60 ou se é 100. Na verdade, eu uso 100%. Eu uso 100%, coloco lá. O que precisa é ficar claro que é uma cópia, que não é, você não está querendo enganar ninguém com o original, né? Dizendo que é o original. Mas, assim, não vamos polemizar, o assunto eu queria mais era realmente agradecer pela sua apresentação, que foi, pelo menos a parte que eu vi, né? Eu não posso falar de tudo, mas foi perfeito. Você conta a história, vem passo a passo, desde o início desde do nascimento, como foi falado aí, né? Até o final, né? E eu acho que a evolução dela é que é muito importante em pouco tempo, né? Num tema super difícil. Não sei se estão me escutando, mas... Sim, sim. Está escutando? É porque estava tudo, não tinha nenhuma imagem aqui, eu fiquei na dúvida se tinha caído. Mas, assim, eu acho que é um tema muito difícil você falar sobre uma pessoa só, um brasileiro. Claro que ele foi muito importante, mas é muito difícil fazer 5 quadros. Mas eu acho que nesse ritmo que você vai chegar a 8, né? Não. Mas é isso aí. Parabéns. Não, um dia desse você estava com 3, a gente achava que estava no limite, né?
Chegou nos 5. Daqui a pouco, né? Chega nos 8. Vamos ver Mas onde é que é está isso essa aí. assíntota, né? Já deve estar chegando. Mas tá bom, Fernando, maravilha. Mas parabéns aí, viu? Obrigado. Tudo de bom para vocês todos. Obrigado. Obrigado. O Mais Acácio, eu não sei se você... Talvez você tenha discordado de algumas coisas dessa história que eu contei, né? Não, eu não diria isso. Eu tenho de lhe dar os parabéns, desde logo porque fiquei com a sensação de que conhece muito bem o assunto e a sua coleção. E consegue falar dela de olhos fechados. E isso é muito bom, não é? Pareceu-me uma narrativa muito fluida, sem paragem nenhuma, com as relações bem articuladas, com o encadeamento das causas e das consequências, e desse ponto de vista gostei. Parabéns. Que bom, que bom. Tá Tá ótimo. Mais alguém? Tem alguma dúvida? Luiz Gonzaga está quietinho hoje. São Paulo ganhou, mas mesmo assim está quieto. Bem, então, se ninguém mais tem nenhuma dúvida, só temos que parabenizar o César mesmo, que as coleções dele, a cada dia que passa, ele já, da tradicional, já está na temática, firme. Ainda bem que ele não vai colecionar maquinha, né? Porque senão o negócio ia ficar feio. Mas parabéns, obrigado a todos pela presença. Terça-feira que vem, não sei, é o Igor que é o responsável pela programação, não sei se vai ser um bate-papo ou se tem alguém agendado. Se não me engano, acho que era o Rubem Porto que estava para fazer alguma coisa. Mas a gente vai estar aqui na terça-feira para bater papo, para falar de filatelia, ou assistir uma apresentação bacana igual essa do César. Tá bom, gente? Quero agradecer, pessoal. Muito obrigado aí pela presença de todo mundo, pela paciência, tá? Por estarem aí. Foi uma aula. E agradeço mais uma vez toda a ajuda recebida de todos vocês. Parabéns. Tá? Parabéns, cara. Parabéns. Boa noite. Boa noite, senhores. Boa noite. Boa noite. Boa Boa noite. noite a todos. Boa noite para todo mundo aí. Tchau, tchau.